Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as minhas unhas e como que eu deixo elas perfeitas, né? Pra receber o esmalte, fica maravilhosa, sem ter que tirar a cutícula. Eu decidi parar de tirar a cutícula tem basicamente pouco tempo, tem um pouco mais de um ano, se eu não me engano. Mas é um processo que sempre você tem que fazer manutenção. Eu digo assim, no processo de não querer voltar a tirar a cutícula, né? Você tem que cuidar de um jeito com que você não queira tirar mais as suas cutículas e que elas fiquem cada vez menores. Eu comecei a tirar a cutícula bem novinha, tipo assim, eu devia ter coisa de 12 anos, 13 anos no máximo, que a minha família, ela sempre teve o costume de fazer as unhas em casa, da manicure vinha até em casa. Então meio que gera uma cultura, vamos dizer assim, onde que todo mundo aqui em casa fazia as unhas com essa manicure. Então a minha avó fazia com ela há muitos anos, a minha mãe fazia com ela há muitos anos, e aí eu acabei que vendo, né, elas fazendo, eu comecei a ter gosto e querer também fazer. Tô gravando! E aí, depois de um tempo, acho que foi uma coisa mais intuitiva, eu comecei a fazer as unhas da mão sozinha. E aí, o que eu comecei a reparar? Quanto mais cutícula eu tirava, mais cutícula crescia e mais fiapinhos das pelinhas, assim, em volta da unha, levantava, crescia, assim, eu não gostava do resultado do pós, do crescimento da cutícula. Porque no dia fica lindo, fica perfeito, a unha fica super fundinha, mas assim, o pós, depois de 1, 2 semanas, gente, pelo menos a minha unha, ela enche de pelinha, ela levanta todas as pelinhas. Eu começo a arrancar a pelinha, aí a cutícula eu quero arrancar a cutícula também no dente. E aí na hora que eu via, a cutícula tava metade comida, eu conseguia comer a minha cutícula e sangrando, né? Porque machuca, eu ficando estressada. E aí com todo esse desgaste de ver machucando a minha unha, porque eu sempre puxava, né? E também por falta de paciência, gente, porque tirar a cutícula, nossa, que preguiça, sério. Então tudo que eu posso fazer ser mais prático pra mim, eu faço. E o que acontece também? Eu via que uma das minhas amigas, ela não tirava cutícula. E isso super me influenciou, porque eu via que a unha dela era perfeita. Não tinha diferença entre uma unha feita com a manicure e ela fazendo em casa. Porque não tinha essa questão da cutícula. Porque as pessoas têm muito disso. Ah, não, eu gosto da cutícula bem fundinha pro esmalte ficar bem passadinho e tal. E aí ela me ensinou que era só empurrar a cutícula e passar bastante óleo pra ela diminuir, não ficar ressecada, né? Porque aí você consegue passar o pauzinho, você consegue fazer uma esmaltação perfeita. E aí eu fui vendo ela fazer dessa forma e fui aderindo. E eu comecei a testar. E eu fiz um trato comigo. Eu ia ficar 1 mês pra tentar segurar, pra não tirar a cutícula e ver se eu iria gostar do resultado. Fazendo esse protocolo, né? De empurrar a cutícula e passando o olhinho. E assim eu fiz. E é esse jeito que eu vim mostrar pra vocês. Como que eu faço pra fazer essa manutenção das cutículas sempre ficarem bem hidratadas e bem empurradinhos pra unha ficar bem funda. E aí eu vou demonstrar, tá, pra vocês, vou focar só nas minhas mãos, mas primeiro eu vou falar como que eu faço, depois eu mostro. Não é toda semana que eu tô com a unha feita e não é toda semana que eu faço essa questão da manutenção. Mas o ideal é você fazer pelo menos uns 2 meses direto toda semana, porque você vai começar a acostumar com a ideia de ter cutícula na sua mão e você não se incomodar com isso, entendeu? Porque quando a gente tá acostumado a tirar a cutícula sempre, a gente não suporta ver cutícula. Dá 2 semanas a gente já tá desesperado pra querer tirar. Mas a meta é não tirar. E pra gente minimizar esse incômodo da cutícula da aparência feia, hidratá-las, né, e reduzir, a gente tem que fazer esse protocolo toda semana pra você pelo menos parar de se incomodar com o aspecto da cutícula na sua unha. Então foi assim que eu fiz. Então, como que eu faço? Eu pego, molho as minhas cutículas, né, deixo uns 10 minutinhos cada mão ali num potinho com água morna, e eu espero dar os 10 minutos. E venho e passo creme, qualquer creme, gente. Eu não tenho creme amolecedor de cutícula. Eu pego qualquer creme que eu tenho e passo nas cutículas, deixo uns 2 minutinhos e venho empurrando. Só que o segredo não é você empurrar só uma vez. Você tem que empurrar várias vezes, até você conseguir passar o palito embaixo da unha, embaixo da cutícula, até ela desgrudar. Falando assim, eu acho que fica meio estranho, mas eu vou demonstrar pra vocês verem. E aí, quando você vê que a sua cutícula já tá toda desgrudada da unha, não é desgrudada de machucar, tá? É só tirar aquela película em volta da unha, que fica o aspecto feio quando você pinta, que parece que, tipo assim, você pegou a unha sem fazer há 30 anos e passou um esmalte, entendeu? Fica muito feio dessa forma. E aí vai ficar um espacinho entre a unha e entre a cutícula exatamente pro palito passar e conseguir limpar a unha e vai ficar perfeita. E isso você tem que ir sentindo mesmo na sua unha. Às vezes, da segunda vez já fica bom,
às vezes da terceira, às vezes da quarta, mas aí eu vou explicar direitinho pra vocês qual é ali o time que eu sinto, pelo menos na minha unha, ela já tá boa pra receber o esmalte. E assim, sinceramente, gente, isso mudou minha vida, porque eu me sinto muito mais confortável estando com a unha feita, estando com a unha não feita, pintada, né? Porque ali a minha cutícula não vai estar horrorosa, descascando, levantando pelinha. Tipo assim, sabe aquela unha quando você vê que tá sem fazer? Não fica, ela fica tipo uma... Não dá pra eu mostrar nessa câmera, que ela não foca direito. Mas olha aqui, ó. Isso aqui deve ter, sei lá, mais de um mês que eu não faço unha. E tipo assim, ela não fica ridícula, tá vendo? Então bora lá pra eu mostrar pra vocês como que eu faço o passo a passo das cutículas. E eu acho que eu vou esmaltar com vocês, porque aí eu já fico com a minha unha pronta, que eu tenho aniversário pra ir amanhã. Gente, minha bateria tá acabando, então pra adiantar o processo, o que eu vou fazer? Eu peguei um borrifador de água, algodão e creme. Vou passar o creme na minha unha, depois vou vir com o algodão em cada unhazinha, colocar em cima e tacar água. Enquanto minha unha amolece, o telefone carrega, porque tá 5%. Inventei de gravar isso agora pra vocês, sem nenhum planejamento. Peguei um pouquinho do creme, vou passar assim na unha, ó. Bastante creme. E aí minha ideia é gravar mostrando só minha unha, tá? Tô fazendo aqui só porque até eu colocar no tripé, já acabou a bateria, que o meu telefone, eu acho que ele tá ficando viciado. Então é isso, ó. Então, ó, coloquei o algodão aqui e vou borrifar água. Faz isso com uma toalha embaixo, tá? Não inventa modo igual eu, não. Tá caindo tudo na minha calça aqui. Aí é isso, eu vou fazer isso em todas as minhas unhas. Fiz aqui as 5 unhas e aí eu vou deixar meu telefone carregando enquanto isso daqui amolece. Voltei agora, ó, depois de uns 10 minutinhos mais ou menos. E o algodãozinho tá bem molhado ainda. O primeiro item que eu vou usar vai ser esse empurrador. Eu tenho dois, eu tenho esse e tenho esse daqui. Eu começo sempre empurrando minha cutícula com esse daqui. E depois eu finalizo com esse. Passo essa partezinha depois, ó, que é o... que ele pega mais os cantinhos, e depois eu venho com um palito pra ver se já tá passando bem lisinho. Então vamos lá, ó. Vou tirar aqui primeiro do dedinho. Eu vou fazendo assim, ó. Vou literalmente fazendo a força contra a cutícula, tá vendo? Ó, não precisa botar assim muita força, eu vou colocar aqui em cima pra dar pra ver mais fácil. Ó. Não precisa fazer muita força, porque isso machuca a unha e gera aquelas ondulações, sabe? Mas assim, faz uma pequena forcinha só pra mesmo tirar aquela película que tá grudada na unha, né? Aí eu vou fazendo bastante, e aí depois eu pego e gosto de passar assim, tá vendo? Essa partezinha da ponta, ela tira mais a pelinha grudada. Vou limpar aqui pra gente ver como que tá. A cutícula tá aqui, ó. Eu já consigo passar o pauzinho perfeitamente, tá vendo? Hoje em dia, minha cutícula desgruda bem mais fácil, mas quando você começa a fazer esse processo, é um pouquinho mais demorado. Aí, uma coisa que eu quero que vocês reparem, tá vendo essa pontinha aqui, ó? Essa pontinha foi pelo ângulo que eu tentei empurrar, assim, e aí o canto pega no canto da cutícula. Então, eu já sei que essa cutícula vai levantar. Então, eu vou pegar e vou cortar esse finalzinho da cutícula, só pra ele não ficar levantando, ó, tá vendo? O finalzinho, ele vai levantar. Então, eu venho aqui e corto só o pedaço da cutícula, tá vendo? Saiu aquele cantinho, então não vai mais levantar. Se você ver canto de cutícula levantada, corta, porque senão ela vai levantar depois. E aí, você vai querer arrancar a cutícula achando que tá dando tudo errado. Então, vamos pra próxima unha. E é o mesmo processo, tá? Eu vou fazendo isso, ó. Eu empurro umas 4 vezes, mais ou menos, ida e volta. Vou fazer isso em toda a unha. Outra dica também é você passar ao contrário, assim, tá vendo? Pega num ângulozinho onde que ela é mais fininha aqui do que aqui embaixo. Então, basicamente é isso, gente. Eu vou fazer aqui pro vídeo não ficar muito grande, sem gravar. Gente, passei todas as unhas. Não importa essa bagunça aqui não, por favor, tá? Aí, tá vendo que fica cheio de pelinha assim, sujeirinha, resto de cutícula? Eu vou pegar o borrifador, aí eu vou passar aqui na unha e pegar um seco, um algodão seco, e secar. Tá vendo que aqui, ó, já consigo olhar que essa canto da minha unha tá com pele, tá vendo? Então, eu venho aqui, tiro esse canto. Pronto, tá vendo? Aqui também tem, ó, um cantinho. Quase todas as unhas eu tenho esse canto aqui que sobe.
Vou passar de novo o empurrador, só que agora eu vou passar esse daqui, ó. Só que, tipo assim, sei lá, eu acho que minha cutícula já acostumou. Não sei se existe isso, gente, mas hoje em dia eu vejo que é muito mais fácil empurrar minha cutícula do que antes, sabe? Antes ela era bem grudadinha, ó. Aqui, ela fica grudada, mas ela não desgruda mais do que isso, tá? Pode machucar se você tentar tirar esse tanto. Tirar mais do que pode. Então, já vi aqui que minha unha já tá excelente pra pintar. Pra tirar a prova, não restar nenhum degrau, porque às vezes você tá fazendo uma pintura da unha, na hora que você vai passar o palito, ele não passa todo, ele fica grudadinho numa cutícula que tá presa. Então, eu faço o mesmo movimento de tirar o esmalte, o excesso. Vejo se o palito tá passando perfeito, ó. Perfeitinho. E agora é um dos passos mais importantes, que é passar o óleo. Então, o óleo que vai hidratar essa cutícula nossa e vai fazer ela ficar maravilhosa. É o óleo que vai fazer a sua cutícula reduzir, parar de levantar ponta, parar de ficar ressecada, aquele aspecto branco esquisito. E assim, depois que eu descobri isso, mudou minha vida. Eu coloco nesse potinho aqui, mas aqui tem 2 óleos. Tem um óleo que é o óleo secante e tem um outro óleo. No momento eu tô usando esse olhinho aqui. Eu pego ele e coloco aqui dentro, tá? Você pode usar qualquer óleo que você quiser. Aí eu vou esperar uns 5 minutinhos esse olhinho entrar aqui na unha. É bom também massagear um pouquinho. Aí eu vou tirar o óleo e depois eu vou pintar. Tem que lavar bem a mão, tá? Com sabão, porque senão o esmalte vai ficar horroroso com gordura do óleo, tá? E aí também, se você gostar de uma unha bem lisinha, se sua unha tiver bastante ondulação, a minha tem bastante, ó. Tá vendo que ela tá bem ondulada aqui no dedão? Geralmente acontece isso por conta de fazer muita força com o empurrador, né? Que eu comentei com vocês que não pode fazer muita força. E acho que por genética também, gente, eu creio, tá? Mas a minha unha sempre foi bem ondulada. Eu pego, aproveito que minha unha tá com óleo e pego uma escovinha de polimento de unha. Mas assim, eu passo bem rapidinho, é só pra dar aquela nivelada. Por quê? Se a gente esfregar muito a unha, gente, a gente queima a unha. E é verdade, porque eu não acreditava, eu falava, ah, não. Hoje eu tiro toda essa ondulação aqui e eu queimei a minha unha, ela dá bolha por baixo. E assim, vocês não têm noção tanto que dói. Aqui, nessa unha, como ela tem uma ondulação bem maior, eu lixo ela um pouquinho, mas não tem como você tirar essa ondulação toda aqui não, tá? É só, assim, uma niveladinha de leve mesmo. Ó. Não sei se vai dar pra ver, mas assim, é pouquíssima coisa. É só pro esmalte ficar um pouquinho mais bonito na aplicação. Nada demais. Então, a gente tira a proteção da unha e isso deixa ela menos saudável, né? Gente, voltei. As unhas secaram. O olhinho entrou todo dentro da unha, tá vendo? Fiquei uns 20 minutos esperando enquanto eu fazia outras coisas pra adiantar. E aí, agora, eu vou pegar um algodão com acetona e vou passar na unha. Por quê? Igual eu falei, se a gente não fazer isso, a unha vai ficar toda encebada e o esmalte vai ficar horroroso. Vou passar isso aqui não, porque depois em outro vídeo eu vou gravar, né? Igual eu expliquei pra vocês. Então, eu passo assim, deixo a unha bem sequinha e vou vir com o esmalte. Eu, no momento, tô sem base, então eu vou passar o esmalte direto, tá? Então, ó, eu pego aqui o esmalte e vou passando. E eu não ligo de se sujar muito não, tá, gente? Eu limpo no esmalte, com algodão mesmo. Vou fazer a limpeza aqui, ó. Eu sempre gosto de vir da metade pra baixo. Tá vendo que o esmalte tá escorrendo? E depois eu venho... peraí que tá escorrendo ainda. Eu passo até parar de escorrer. E depois eu venho e passo do lado de cá. Vou fazer toda a demão aqui, da primeira camada, e já volto. Prontinho, passei toda a primeira demão, ó. Fica borradinho assim mesmo, tá? Mas depois a gente limpa e fica tudo certo. Não dá pra reparar muito, mas ficou perfeitinho a esmaltação. E aí, quando eu limpar tudo, vocês vão conseguir perceber que ficou
perfeito. Eu vou dar 3 demãos, porque esse esmalte tá bem transparente. Acabei de acabar de pintar a unha aqui. Tive que virar porque o dia tá passando, né? O sol só tá virando, ó. Aí passei as 3 camadas, tá super molhado. Aí daqui a pouco eu vou limpar, ó, tanto suja. E aí vou mostrar pra vocês o resultado da cutícula. Bem fundinha, o esmalte bem passado. Ai, gente, eu adoro o vermelhinho, curtinho, fica tão bonitinho. Comentem se vocês gostaram e dá um like no vídeo. Tchau!